Amém! Gente, bem-vindo todos vocês. Eu vou deixar o tempo aqui livre para a nossa professora de hoje fazer como ela achar melhor. Então, aí ela sumiu aqui. Será que caiu? Deixa eu ver se ela aparece aqui de novo. E deu uma sumida aqui. Mas quer dizer que todos vocês são bem-vindos, e que é uma alegria ter vocês conectados aqui conosco. Nós vamos seguir a nossa aula. Então, Paty, é com você. Agora não vai acontecer novamente. Oi, Lu. Opa, não estou ouvindo vocês, peraí. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. É que caiu aqui, eu chamei o universitário para me ajudar. Ai, senhor. Tô nervosa, hein? Já perceberam, né? Boa noite, pessoal. Graça e paz. Hoje a aula é comigo. A Lu me deu o privilégio de estar ministrando essa aula e bora lá. Vamos falar hoje sobre propósitos. E é uma coisa muito curiosa, né? O porquê estamos na Terra, o para que fomos criados, né? Porque estamos aqui nessa Terra, né? Quando o Senhor nos criou, Ele nos criou com uma intenção. Não foi à toa. Não foi à toa que Ele nos criou e nós estamos na Terra para cumprir um propósito, cumprir o ID dele aqui na Terra. E nós somos projetados para a vida eterna. Nós fomos projetados para expandir o nome dele aqui na Terra, o reino dele aqui na Terra. E isso é muito importante. Nós não fomos projetados para fracassar. Nós não fomos projetados para ficar de qualquer maneira nessa terra, que é um presente que ele nos deu. Nós fomos criados para avançar. Nós fomos criados para conhecer o Senhor e fazê-lo conhecido nessa terra. Temos que ter isso sempre em mente. Lá em Mateus 22, 37, 40, 28, 19 e 20, vai dizer assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Qual é a ordem? É amar o nosso Deus com todas as nossas forças, com o nosso coração, com o nosso entendimento. O ID de Jesus para nós é uma orientação do que devemos fazer aqui na Terra. Ele não pede para a gente fazer nem mais e nem menos do que cumprir o nosso propósito. Ele pede para que a gente se sinta capaz. E como que a gente se sente capaz? Sempre estando conectados, alinhados com o amor dele, porque ele pode todas as coisas. Então, quando a gente se sentir incapaz de fazer algo, nós temos que pedir orientação para o nosso Senhor, porque só ele pode nos dar o equilíbrio necessário que a gente precisa todos os dias para a gente realizar o propósito que ele quer para nós aqui na Terra. E nós não precisamos carregar fardos desnecessários, porque não é isso que ele quer de nós. Ele quer que cumpramos o nosso propósito. E ele nos ajuda todos os dias a entender esse propósito, se a gente orar, se a gente estar na vontade dele. Ele nos ensina todos os dias a buscar esse propósito para cumprir. Tem uma frase de Carlito Paz que diz: os propósitos diminuem a frustração à medida em que alinham expectativas e concentram esforços naquilo que Deus propõe. Por causa desse foco, temos também mais eficácia e eficiência nas ações. E isso é muito importante. Nós temos que orar,
nós temos que buscar entendimento, nós temos que buscar a ajuda do Pai para podermos entender qual é o nosso papel aqui na Terra, por que estamos nessa Terra, para que nascemos, qual é o nosso papel aqui. E o ID de Jesus, ele é uma orientação, né, para a gente fazer as coisas. Como a nossa igreja, por exemplo, a 8ª Igreja do Nazareno, os nossos pastores, os membros. Qual é o lema esse ano? Foi a igreja que discipula, cuida e vive em comunhão. Nós somos ajudados de todas as maneiras. Nós somos discipulados, sempre temos ensinamentos à porta. Os ensinamentos estão aí batendo a porta, gritando, só não aprende quem não quer. Temos muitos ensinamentos. E a partir do momento que somos ensinados, nós somos cuidados também, com amor, com cuidado, com zelo. E a partir do momento que nós somos cuidados, o que acontece? A gente começa a viver em comunhão. A gente aprende a viver em comunhão. Então, é uma via de mão dupla. Discipula, cuida e vive em comunhão. Então, nós temos muitas ferramentas que a gente pode aprender para descobrir os nossos propósitos aqui na Terra. E nós temos 3 fatores importantes para o cumprimento dos nossos propósitos aqui. O primeiro deles é entender e aceitar o propósito que Deus tem para nós. Eu até grifei aqui, para nós, cada um de nós, eu e você. Porque nós temos o péssimo hábito de querer refazer, muitas vezes, o que Deus já planejou para nós. Nós devemos nos atentar para aquilo que Deus tem para nós. Nós não podemos negociar o querer de Deus, aquilo que Ele tem para nós. Nós não podemos negociar com Deus querendo o que Ele tem para o outro, porque o plano de Deus ele é individual. Ele é um plano para mim e ele é um plano para você. O que é meu, o que Deus tem para mim, Patrícia, só eu vou viver. Mais ninguém vai viver. O que o Senhor tem para o pastor Adriano, só ele vai viver. A pastora Lu, só ela vai viver. Então, nós temos que nos atentar que os propósitos de Deus para nós, ele é individual, é meu. E o que é para mim, ninguém vai viver. Sou eu que vou viver. Lá em Êxodo 3, 11 e 12, diz assim: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Esse plano específico, ele era para quem? Ele era para Moisés. Era um plano especial que Deus tinha para ele, para libertar o povo que estava cativo ali no Egito. E quando Moisés entendeu esse plano que o Senhor tinha para ele foi lá e ele começou a cumprir o propósito de Deus na vida dele. E tudo começou a fluir, tudo começou a andar, porque ele entendeu a vontade de Deus na vida dele. Então, a gente sempre tem que orar para que a gente entenda qual é o propósito de Deus nas nossas vidas. Tudo é por ele, tudo é para ele. E a partir do momento que nós seguimos a Deus, nós vamos descobrir que somente nele nós vamos entender e descobrir a nossa origem, principalmente a nossa identidade, o significado de estarmos aqui, o significado de estarmos adorando, louvando e engrandecendo o nome dele, cumprindo o ID, para que as pessoas possam entender quem ele é, para que as pessoas possam fluir nele, assim como a gente flui. Eu sempre explico para as minhas crianças relacionadas a Deus que quando a gente tem uma coisa muito boa com a gente, quando a gente conhece uma coisa muito boa, o que acontece? A gente quer compartilhar essa coisa boa. E sempre que eu estou falando disso com eles, eu tenho lá um docinho, aí sempre que eu vou pregar para eles, eles falam, cadê o Jesus doce? Eles falam, porque é uma coisa boa, a gente tem que compartilhar, a gente tem que dar o que é bom. E isso é muito importante. Mas além da gente entender o nosso propósito,
a gente tem que conhecer e a gente tem que aceitar o que Deus tem para nós. E como que é essa busca? Essa busca é na oração. A gente ora, a gente busca, a gente conversa com o Senhor, a gente procura entender aquilo que Ele quer, que Ele tem para a nossa vida. Ele sempre vai saber o melhor para nós, porque nós não fomos criados à toa. Nós temos um propósito nessa terra. O ponto 2, ele fala de ter uma atitude certa. Lá em Filipenses 2, 3, 5 vai falar: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente de seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Atitude e dinamismo são fatores importantes no cumprimento do propósito. E sempre que a gente tem essa busca com o Senhor, Ele sempre vai nos levar para os lugares certos, e Ele vai nos orientar a tomar decisões sábias daquilo que a gente tem que fazer. E muitas vezes a gente gasta energia, gasta tempo, gasta até saúde com coisas que é jogada ao vento, que não é para nós, que é para outras pessoas. E não é isso que o Senhor quer de nós. Porque se nós buscarmos a sabedoria, o alinhamento do Pai, o que, que vai acontecer? Ele vai nos direcionar para o caminho certo. Porque a busca no Senhor, ela sempre nos direciona para o caminho certo. Então, a gente tem que ter a responsabilidade de também estar orando, estar intercedendo, e sempre perguntando ao Senhor: Senhor, aonde o Senhor me quer? Sonda o meu coração, Senhor, me mostra o que o Senhor tem para mim. Nós precisamos, muitas vezes, orar com mais intencionalidade na busca do nosso propósito. Nós temos que buscar com determinação. Tem uma frase que eu gosto muito que ela fala: pessoas intencionais, elas chegam no lugar de propósitos. E é verdade. Tudo que a gente faz com intencionalidade, a gente chega nessa busca com clareza e equilíbrio. Então, tudo que a gente precisa está no Senhor. Muitas vezes a gente vai precisar renunciar a algumas coisas, mas Deus sabe de todas as coisas. E como o ponto 2 diz, nós temos que ter a atitude certa de estar buscando compreender aquilo que o Senhor quer que nós possamos fazer, né? Com intencionalidade, para que possamos ter determinação no propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, naquilo que Ele quer para nós, né? O ponto 3, ele vai falar sobre compreender o tempo de Deus. Grifei aqui também, o tempo de Deus. O tempo, né? Muito curioso. Todo mundo tem suas 24 horas. Ultimamente eu ando pecando nas minhas 24 horas. Muitas vezes eu me policio para não ficar falando: estou na correria, está corrido. Não, todos têm 24 horas. E cabe a nós ter o discernimento, né? A sabedoria de saber gerenciar essas 24 horas preciosas que o Senhor nos dá para fazermos todas as coisas. Se a gente quiser, a gente arruma um tempinho, né? Lá em Eclesiastes 3:1 vai falar assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E isso é muito verdade, né? Tempo sem propósito é inútil, enquanto o propósito sem tempo torna-o impossível. E isso é verdade. Muitas vezes a gente fala de correria. Nós não devemos deixar a praticidade do dia a dia, o piloto automático, nos roubar da presença de Deus. Porque se a gente não se policiar, o que acontece é isso. Vamos estar o tempo todo no piloto automático
E isso vai nos roubar da presença de Deus. E temos que valorizar todo o tempo que a gente está na presença de Deus. Porque tempo é precioso. O tempo é precioso. Então, nós servimos aos propósitos de Deus e nós somos direcionados na realização do nosso propósito. Nós temos que entender o que o Senhor tem para nós. E a partir do momento que a gente entende o que o Senhor tem para nós, que a gente entende qual é o nosso propósito, o que acontece depois? É o momento de desfrutar. Quando nós entendemos a posição que o Senhor quer para nós, o lugar que o Senhor quer para nós estamos ali e a partir desse momento nós vamos desfrutar das bênçãos que o Senhor tem para nós. Então, a gente não tem que tentar colher os nossos frutos fora de época. Não. O Senhor é bom, Ele é cuidadoso, Ele é zeloso, e nós temos que sempre estar entendendo e buscando compreender nele as estações, os momentos que nós estamos vivendo. Muitas vezes nós vamos viver estações que a gente não quer, a gente não vai entender. Serão estações que a gente vai falar, ai, não estou vendo beleza nisso, eu quero que isso passe rápido. Mas não é assim. A gente não pode queimar etapa. A gente não pode pular etapas, né? Naquilo que o Senhor tem para nós. Muitas vezes a gente está lá quase completando a volta, a gente não sabe o que tem em seguida. Pode ser ali, no fechamento daquele ciclo, e a gente desiste. Ou então a gente quer pular etapa. Não, isso não é legal. Então a gente tem que aprender a entender e a gente tem que aceitar todas as estações que o Senhor tem para a nossa vida. Nós devemos ver beleza nas fases que o Senhor tem para nós, porque nós não entendemos. E Ele sabe, do antes, do durante e do depois. Só Ele sabe. Então a gente tem que estar atento, buscando compreender aquilo que Ele tem para nós, a estação que nós estamos vivendo. Porque o tempo dele, o compreender o tempo dele, também é na base de oração. A gente tem que orar, a gente tem que buscar, a gente tem que estar dispostos a silenciar todas as outras vozes e buscar ouvir somente a voz de Deus, ouvir aquilo que Ele tem para nós. E isso é muito importante, porque nós vamos compreender, nós vamos entender que colher o fruto no tempo certo, você vai desfrutar melhor. Não é verdade? É muito bom você comer uma fruta quando ela está no tempo certo. Não quando ela está de vez, ou quando ela está verde, ou quando ela está muito passada. Não. Ela tem que estar no tempo certo. E isso é muito importante. A gente tem que entender os momentos que o Senhor tem para a nossa vida, aquilo que Ele quer para nós, porque esse alinhamento a gente tem só no secreto, quando a gente está ali conversando com Deus, entendendo aquilo que Ele tem para a nossa vida. Então, nós temos que estar com vitalidade, com equilíbrio, definindo as estratégias corretas e mantendo a visão aberta para o novo que o Senhor tem para nós. Muitas vezes a gente não entende o que os planos do Senhor para a nossa vida, mas Ele sabe. Ele sabe. E principalmente nesse tempo que a gente está vivendo de falta de sanidade mental, muitas vezes, né? Quem tem um pouco, celebra. Então, a gente tem que buscar muito equilíbrio no Senhor. O nosso ponto de equilíbrio, ele sempre tem que vir, ele sempre tem que ser o Senhor, nada além disso. E eu lembro de uma pregação que teve na nossa igreja, não lembro quem foi que pregou, mas aquilo me marcou muito, relacionado a propósitos também. E ele falou da importância de termos a rotina, o secreto e a presença. E isso é muito real. A partir do momento que a gente tem uma rotina com o Senhor, a partir do momento que a gente tem o cuidado, sabe, com a nossa espiritualidade, com a nossa fé,
A gente vai desfrutar do secreto. A partir do momento que a gente desfruta do secreto, quem vai estar lá é a presença. E muitas vezes, na correria da vida, a gente fica negligenciando, né? Essa questão do secreto, da presença. Nós temos muitas ferramentas, né? Hoje em dia a gente não precisa que ninguém faça por nós. Nós podemos fazer por nós mesmos. Nós podemos interceder por nós, pelos outros. Nós podemos entender a vontade do Senhor para nós. E nós podemos ajudar pessoas também, através desse centro da vontade do Senhor. Então, que possamos praticar muito, muito, muito mais a rotina, o secreto e a presença. Porque assim a gente vai ter força, vitalidade, equilíbrio na busca do nosso propósito, na busca daquilo que o Senhor tem para nós. Como eu falei lá atrás, aquilo que é nosso, ninguém vai viver, ninguém vai passar. E eu acho lindo quando a gente entende aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, que a gente pode olhar, que a gente pode ajudar outras pessoas, que a gente pode aperfeiçoar aquilo que Ele nos deu. E isso é muito importante. Então, não esqueçam. Rotina, secreto, presença. E o desafio da semana que eu deixo para vocês hoje é: você tem total conhecimento do propósito de Deus para a sua vida? Como que temos orado? Como que temos buscado essa questão do propósito? Como que temos compreendido essa questão do propósito? Se a gente não entende muito isso, a gente tem conversado com os nossos pastores, com os nossos líderes, porque eles estão aí, eles podem nos ajudar. A gente tem que estar disposto a aprender também. Tem que estar atento a ouvir a voz do Senhor, a buscar o melhor de Deus sempre, em tudo que Ele precisar fazer por nós. Ele não nos deve nada, né? Nunca. Ele nunca nos deve nada. E a gente sempre tem que estar ali, em alinhamento, na busca de alinhamento por Ele, né? Todas as suas realizações estão dentro deste propósito. Se a gente se sente realizado, ou muitas vezes a gente acha que está fazendo de mais ou de menos, a gente também tem que parar, refletir, buscar a presença, entender aquilo que o Senhor quer para nós, qual é o propósito daquilo que Ele tem para as nossas vidas, para que a gente possa estar ali alinhado com Ele, para entender ouvir a voz dEle. Então, o desafio da semana, ore pedindo para Deus visão aberta, para que você possa entender o seu propósito aqui na Terra, para que você possa entender qual é o seu lugar, qual é a sua função, como você pode ajudar outras pessoas. Isso é muito importante fazer, muito importante mesmo. Ore para que Deus te livre do egoísmo, do materialismo, para que Ele te dê sabedoria e principalmente alinhamento do seu coração com os propósitos que Ele tem para a sua vida. Aproveite seu tempo com atitudes corretas e abundantes na produção do que agrada a Deus. E nós sabemos muito bem o que agrada ao Senhor, né? Uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de poder compreender aquilo que Ele tem para nós. Todos os dias devemos parar, devemos pedir para Ele sondar o nosso coração, para que a nossa mente esteja aberta e alinhada com Ele, para que a gente possa entender qual é o nosso propósito aqui na Terra. Nada que acontece conosco é por acaso, nada. O Senhor tem um plano para cada um de nós. E nunca se esqueça que aquilo que Ele tem para você, o seu vizinho não vai viver por você. E é isso que eu trago para vocês hoje. Pastora Lu, é com você. Obrigado, Pati, muito bom, que alegria. Olha, o pessoal comentou aqui no chat, falou de
falou da frase, né? Tempo sem propósito é inútil, e propósito sem tempo torna o impossível. Então, se você tem muito tempo, a gente tem pessoas que têm tempo demais, mas ela não tem objetivo, ela não tem propósito, então não vai para lugar nenhum. Por outro lado, tem pessoas que têm até o propósito, mas não conseguem administrar o tempo. Também torna impossível de acontecer, também não chega, né, em lugar algum do mesmo jeito. Então, é preciso algo que você falou muito aí ao longo da lição, equilíbrio. Você sempre voltava falando equilíbrio. A gente tem que ter equilíbrio. Olha, o pessoal está colocando, foi bênção, bênção, uau, glória a Deus, top, que palavra, Paty, glória a Deus, bênção de aula, glória a Deus, isso aí, gosto quando eles participam assim no chat também. A Ana colocou, amei a comparação com o tempo da fruta. E eu sei que tem alguns de vocês aqui que até gostam de comer manga verde, né? Mas comem com sal. Olha que interessante. Come manga verde, mas com sal. Então, agora, se a manga estiver madura, eu acho que vocês não comem com sal. Pode até comer com comida, mas não come com sal, como comem quando ela está verde. Então, essa comparação realmente com a fruta tem a ver. Vamos viver cada um o propósito para o qual nós fomos chamados, mas no tempo certo. O tempo certo é o tempo perfeito de Deus. Realmente, obrigado, Paty, que Deus continue a te usar. Certamente eu tenho dito para vocês que têm chegado e ministrado, é uma aula para muitas outras, né? O ano que vem, a gente está encerrando essa sequência, eu fico com dó de quem vem depois. Então, sempre de quem vem depois de vocês, eu fico com dó da pessoa que vai ministrar a última aula dessa série. Tem muita pena. O Marcos está colocando vários pontos de reflexão que aqueceram meu coração. Parabéns, Paty. Então, uma aula assim, poderosa para a gente pensar. Você tem total conhecimento do propósito de Deus para a sua vida? Todas as suas realizações estão dentro desse propósito? Qual é o seu propósito? Então, que a gente vá dormir hoje pensando sobre isso. Alguém quer falar alguma coisa? Nós temos 10 minutinhos. Está aberto para vocês. Não falei correndo não, né, Lu? Deu para entender, né? Perfeito, foi ótimo. Juca, quer falar? Juca levantou a mão. Não? Ninguém? Então, Paty, foi ótimo. Ninguém tem pergunta nenhuma para fazer, também nenhuma colocação, nada a acrescentar. Então, significa que foi topíssimo, né? Foi muito bom, deu para sanar tudo que o pessoal estava aí ansiando e deu para aprender. Valeu demais, muito bom. Algumas coisas eu estou tomando para a minha vida, para colocar em prática. Então, recebeu? Coloque em prática. Aquilo que você recebeu hoje, pratique. A prática conduziu com muita clareza, ó. Arrasou! Vou tirar férias total do IC. Vou delegar total as aulas agora, que maravilha. Semana passada foi a Juzinha que arrebentou aqui, então foi maravilhoso. Tem gente demais com talento, tem gente com propósito, e com talento escondido aí pela oitava, e a gente vai começar a desenterrar os propósitos e botar eles para funcionar no lugar certo, da forma certa. Então, Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma semana abençoada. Amanhã nós temos quarta alternativa, então você pode estar lá. E hoje eu vou pedir nosso presidente para orar, encerrando
ele pôde estar aqui hoje. Então, para quem não conhece, o meu chefe aqui, meu presidente é o Marcos. Então, é ele que manda e eu obedeço. Vocês acham que eu que mando porque eu conecto com o Instituto Conexão Oitava, né? Isso é pura enganação, é só fachada. Quem manda é ele. Meu Deus, misericórdia, gente. Quero agradecer a cada um que está participando, gente. Isso é maravilhoso. Ontem eu estava atualizando as planilhas nossas e, em média, por semana, 80, 90 pessoas em todos os DNA, Instituto, Conexão. E isso, como é gratificante para a igreja, para todos nós que acreditam nesse projeto. E sei que ainda tem muito para crescer. E por isso eu oro pela vida de cada um de vocês, gente. Por esse propósito, por fazer parte desse ministério, fazer parte desse projeto, Instituto Conexão, dos DNAs, que Deus possa falar com cada um de vocês a cada reunião, da mesma forma que tem falado comigo hoje e nos DNAs que eu tenho participado, que o Senhor possa abrir as portas do céu, trazendo todo o entendimento, sabedoria, discernimento, porque cada palavra, que cada um que tem ministrado, possa ser um instrumento poderoso, como tem sido a cada reunião. Por isso eu te glorifico, Senhor. Bendigo o teu santo nome, porque, como dizem hoje, o Senhor é o nosso equilíbrio. Então, só estaremos fortes quando o Senhor, no equilíbrio, que podemos fazer o nosso. Por isso, uma abençoe a vida da sua família, abençoa cada um presente aqui nesta reunião, que o Senhor venha suprir as suas necessidades, que o Senhor venha ajudá-los conforme a necessidade de cada um, e que possamos ter um resto de noite de descanso, de gozo no Senhor, cheios de bênçãos e maravilhas, uma noite de repouso, e que amanhã seja um dia extraordinário na vida de cada um aqui presente, Senhor, e que à noite podemos todos estar cultuando e glorificando o teu santo nome de todo o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau, gente. Deus abençoe. Até semana que vem, até amanhã, domingo, na igreja. Então, Deus abençoe vocês. Beijos no coração.